Uma seguidora me perguntou: doutor, tem realmente um remédio natural que seja bom para dor na garganta? Tem, minha amiga, tem remédios ótimos. Eles não são bons no sentido de gosto, mas que eles fazem um bem espetacular para quem está com dor na garganta, isso sim. Eu estou falando do famoso própolis, estou falando de mel de abelha, estou falando de água morna, mas a gente vai discutir isso nesse vídeo. Fica aí. Sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço, e esse canal é destinado ao mundo da cirurgia. Quando nós falamos de remédio natural para dor na garganta, nós estamos falando de medicações que visam diminuir os sintomas que o paciente está tendo por causa daquela infecção da garganta. Aquele ardor, aquela dificuldade para engolir, aquele peso na garganta, que na imensa maioria das vezes é uma infecção causada por vírus e que vai ser autolimitada. Ela mesmo vai se resolver. Só que o que você precisa é trazer conforto para o seu corpo, ou seja, alívio dos seus sintomas e favorecer que o seu corpo combata a infecção e assim possa resolver aquele processo infeccioso que na maioria das vezes é causado por vírus. E eu estou abrindo esse parêntese, pessoal, porque esses remédios caseiros que nós utilizamos para aliviar a dor na garganta são medidas extremamente eficientes que aliviam muito os sintomas do paciente que está com a garganta inflamada, mas nós temos que entender que em algumas situações, principalmente quando se trata de infecções bacterianas e quadros mais graves, o objetivo desses chás, o objetivo dessas soluções não são tratar infecções bacterianas, que muitas vezes precisa do uso de antibióticos, mas em qualquer contexto eles vão ser muito úteis para o tratamento dos sintomas. E aqui, pessoal, nós vamos falar principalmente do própolis, mas não só do própolis, nós vamos falar do própolis, assim como uma mistura que nós podemos fazer com mel de abelha, utilizando gengibre. E por que nós vamos falar do própolis, pessoal? O própolis, conhecidamente, tem uma série de benefícios para a nossa saúde. O principal deles é ter uma importante melhora no nosso sistema imunológico. Mas se nós formos listar os benefícios que já tem relacionado ao própolis, são inúmeros. Ajuda na imunidade, combate as infecções de garganta, tem ação antibacteriana, ação antiviral. Lembrando que você não vai usar o própolis como um antibiótico para tratar uma infecção por bactéria, tem que ter um parêntese aí. Tem ação anti-inflamatória, ajuda no processo de cicatrização, tem ação anestésica, ou seja, é um tipo de medicação excelente, muito boa. E o própolis ele pode ser utilizado das mais variadas formas. Em spray, o extrato de própolis, aquele que você utiliza em gotas. Tem creme de própolis, balas, bombons com base de própolis. Então, o que não faltam são formas de apresentação do própolis. Quando a gente tem dor na garganta, que a gente precisa aliviar aqueles sintomas de dor na garganta, você pode utilizar o própolis, tanto ele naturalmente, em água morna, tanto fazer o gargarejo como tomar pequenas quantidades dessa solução. Lembrando que para cada copo de água, daqueles copos de águas menores de 180 ml, você coloca ali entre 5 e 10 gotas. Você pode fazer gargarejo ou até tomar pequenas quantidades dessa solução. Até a água morna em si, para o paciente que já está com a garganta inflamada, tende a ter um efeito analgésico e uma diminuição dos sintomas, porque ajuda no combate ao processo infeccioso. E quando nós falamos de substâncias para a utilização da dor na garganta, uma das mais conhecidas e que na minha opinião é a que eu mais gosto é quando a gente utiliza o mel de abelha associado com própolis e assim nós criamos um xarope natural, digamos assim, para que ele seja ingerido com uma colherzinha de sobremesa de 3 a 4 vezes ao dia ou conforme o desconforto que o paciente for sentir. O importante é que o extrato de própolis, as gotas de própolis, elas não podem ser utilizadas em quantidade muito grande. Então você pode pegar ali um frasquinho e colocar 5 colheres de mel mais ou menos e colocar aquela quantidade entre 5 e 10 gotas de própolis. Essa solução que você vai ter, ela é suficiente para você utilizar várias vezes no dia, com uma colherzinha de sobremesa, você vai tomar aquilo para aliviar os sintomas e ajudar no processo de combate à infecção, assim como favorecer com que seu corpo combata esse processo infeccioso. Muitas vezes essa substância você também pode associar com o gengibre.
que o gengibre tem um efeito extremamente benéfico do ponto de vista de gerar diminuição dos sintomas pelo efeito anestésico que ele tem e pode favorecer muito na diminuição desses sintomas. Gengibre pode ser em pó, pessoal. Gengibre em pó, você adiciona uma colherzinha de sobremesa nessa solução que você já fez, que também tem um fator potencializador e diminuidor dos sintomas muito interessante. Lembrando que apesar disso gerar um conforto muito grande, uma diminuição dos sintomas, sempre lembrem que a maioria das infecções de garganta são virais. Então você não trata infecção viral com antibiótico. Porém, em casos mais graves, com febres muito alta, com deterioração do quadro clínico do paciente, ou seja, piora abrupta do paciente, onde a amígdala pode estar extremamente inflamada e com focos de pus, é importantíssimo a avaliação médica, já que esse tipo de remédio caseiro, o objetivo dele é dar conforto e reduzir os sintomas, e não trocar por um tratamento médico efetivo quando é necessário, como o uso de antibióticos mais potentes. Conseguiram entender? Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito e eu ganho a presença de vocês. Não esqueçam do Instagram. Um abraço, pessoal!